Graças a Deus. Bom dia, amados irmãos. Eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Amém. Que a bondade do Senhor esteja sobre você. Que a graça do nosso Deus seja derramada sobre você nesse dia. Amém. Irmãos, eu quero citar hoje uma palavra aqui no livro de... Eu quero ler esse versículo, mas com entendimento. Quero que você entenda, que você pega essa palavra. Você, eu, nós temos que absorver qual é o fundamento da palavra de Deus. Ele fala aqui no livro de Salmos 28, versículo, a partir do verso 7 e 8, vou ler esses dois versículos. De Davi. Davi, ele era um homem que era segundo o coração de Deus, mas ele agradava a Deus, ele fazia a vontade de Deus, ele não fazia nada que não fosse primeiramente consultado por Deus. Ele ia nas suas batalhas, ele vencia, ele era sempre vencedor. Davi não perdia batalha, mas qual é o segredo de Davi? Primeiramente, ele confiava no Senhor. Segundo, ele fazia a vontade dele. Terceiro, Davi, ele não tirava a fé. Ele tinha fé, ele agia pela fé e Deus era com ele. Ele era um ungido de Deus e o Espírito de Deus estava sobre ele, então a força dele também era do Senhor. As vitórias dele vinham por causa do Espírito de Deus que estava sobre ele. Ele fala assim no versículo 7 e 8. Nós vamos ver o 7 primeiro aqui, fala assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confio o meu coração. Fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. A força salvadora do ungido, que era ele mesmo, Davi. Então, Davi, ele tinha vitórias. Davi, ele guerreava, sim. Davi, ele não dispensava uma guerra. Quando vinha a guerra, ele ia à guerra. Ele não mandava os seus soldados, o seu exército, não. Ele sempre ia na frente. As únicas vezes que Davi fez isso, que ele demandou o pessoal só, ele ficou em casa, ele errou, ele teve uma queda, foi quando ele adulterou, porque ele deixou o inimigo, digamos assim, que o inimigo usou ele naquele dia para ele ver o que não era para ver. Então foi mal aquela. Mas quando Davi estava olhando sempre para Deus, as vitórias dele não cessavam, sempre foi vitorioso em todos os seus caminhos. Teve erro, Davi teve erro, sim, teve, mas ele se consertou com Deus e terminou a vida dele com vitórias, como um rei vitorioso. Não perdeu batalhas, foi atribulado, sim, teve lutas, mas a força dele era de Deus. Deus era com ele porque ele confiava nele e fazia a vontade dele.
Davi, quando foi lutar com o guerreiro Golias, Davi era ainda um jovem, sem experiência de guerra, que ele não era guerreiro, ele era pastor. Mas Davi tinha o que o exército de Israel não tinha. O rei de Israel já tinha perdido essa essência, que seria a força de Deus, que era o Espírito de Deus, que Saul, quando foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. Mas quando ele errou, que ele perdeu aquela unção que Deus tinha dado a ele, que era o Espírito Santo, ele ficou um homem natural. Quando o homem ele é um ungido de Deus, que ele perde aquela a unção, ele se torna um homem natural. Então é o que acontecia com Davi. Então quando o rei Saul, perdão, de falar de Davi, o rei Saul, quando foi afrontado pelo gigante Golias, em 1 Samuel, ele fala que aquele gigante, ele afrontava o povo de Israel, o exército de Israel, e não foi um dia nem dois, não. Foi por mais ou menos 40 dias. Ele insistia, se houvesse algum homem ao nível de lutar com Golias, que aparecesse. Então o povo de Israel ficaram que nem coelhinho, o exército que nem coelho escondido, com medo de um homem só. Até então nós veremos assim também que o inimigo ele se torna como grande. Diante do povo de Deus, ele se manifesta como grande, que é para a pessoa enfraquecer. Então eles colocam aquele gigante para afrontar o povo de Deus. Mas ali chegou um homem que tinha a força de Deus, e esse homem era Davi. Davi sem experiência de guerreiro, sem experiência de ser de lutar com um guerreiro profissional, um homem treinado para a guerra. Mas Davi não olhou para esse lado. Davi olhou para a força de Deus que estava sobre ele. O Espírito de Deus estava sobre Davi. Então Davi enfrentou o Golias, não enfrentou na sua própria força, mas na força de Deus. Então Deus dirigiu ele e ele venceu aquele gigante. E nós também, para vencermos um gigante que muitas vezes se levanta contra nós temos que estar ligado na oliveira, ligado em Deus, ligado na palavra, ligado na força de Deus. O Espírito de Deus tem que estar sobre nossa vida, porque você nunca vai perder uma batalha quando Deus está na sua vida. Bem, as batalhas que muitas vezes nós perdemos é porque nós estamos lutando na carne, que nem Davi foi no Espírito, mas o rei Saul, ele estava com as armas carnais, ele estava desprovido daquela unção que Davi tinha. Então quando o gigante afrontou Davi ele simplesmente usou o poder de Deus e disse: quem é esse circuncismo, né, que usa afrontar o exército do Deus de Israel? Quer dizer, o único homem que nem era de Deus, ele afrontando o povo de Deus. E aqueles que eram de Deus estavam que nem coelhinho, escondido, com medo de um homem só, porque eles estavam lutando com as suas armas carnais. Ele falou que a nossa luta, fala em Efésios 6:10, a nossa luta, as nossas armas não são carnais, perdão, acho que é em Romanos que fala.
mas sim poderosa para desfazer as armadilhas e o poder do inimigo. Então, as nossas armas, elas não são carnais, mas sim espirituais, que desfazem o poder, destroça o inimigo, porque é a força de Deus. E então Deus, ele era com Davi, porque Davi confiava nele. Davi não venceu a luta, não venceu aquele gigante por causa da funda, não foi por causa daquela funda e que ele lançou a pedra, não. Ele venceu porque ele tinha fé. Para nós vencermos os gigantes, nós temos que ter fé. Não é com as nossas armas naturais que nós temos, mas a nossa fé. A maior arma que nós temos contra o inimigo é a nossa fé. Nós não devemos olhar para o tamanho do problema, do tamanho do gigante, mas olhar para o tamanho de Deus, que fez todas as coisas e que Ele nos dá o poder, a autoridade para vencer o inimigo. Pode ser o inimigo maior que seja, pode ser ele grande ou pequeno. Deus é maior do que todos os problemas. Deus é maior do que a enfermidade. Deus é maior do que a sequidão. Deus é maior do que a inveja. Deus é maior do que o trabalho de bruxaria que as pessoas fazem contra a pessoa. Às vezes nós olhamos para a nossa condição, para a nossa capacidade, achando que eu não tenho condição para isso, eu não tenho condição para aquilo, mas nós temos o maior. Deus é contigo, Deus é a força. Jesus, ele falou: sem mim nada podeis fazer. Realmente, sem Deus nada podemos fazer. O exército estava acomodado, estava com medo, porque eles estavam olhando para as suas próprias forças. As suas armas estavam muito bem armadas, mas eles estavam faltando a força de Deus. O Espírito de Deus não estava com ele. Então, o rei Saul, ele era um homem valente, um rei valente e poderoso, tinha experiência de guerra, mas naquele momento ele estava só. Ele não tinha mais a presença de Deus. Quando a pessoa está sem a presença de Deus, ela está sozinha. Não queira estar sozinho. Busque a Deus, busque a presença dele. Coloque a Deus em primeiro lugar, que não tem inimigo nenhum que possa resistir à força de Deus quando ele está do seu lado, quando ele está te cobrindo. Quando o Espírito de Deus está sobre nós, você tem a força de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Quero orar agora por você. Pedir para Deus venha dar força a você, para que Deus venha dar entendimento, para que Deus venha guardar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Pai, nós sabemos que sem o Senhor, sem a sua força, sem a sua presença, Pai, nós seremos vencidos, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é o que nos guia, o Senhor é o que nos dá força para vencer o inimigo que tem se levantado muitas vezes contra nossas vidas, colocando muitas vezes enfermidade, colocando dificuldade. Se ele se manifesta como grande, mais grande é o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso escudo. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço, visita esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa, Pai, que está passando por problema, e parece que o problema é maior, está como um gigante. Parece que cada dia cresce mais o problema na vida dele. Meu Deus, olha para essa pessoa, Pai. Restaura, Senhor, essa vida. Restaura, meu Deus, a fé dessa pessoa. Dê a ela direção, sabedoria. Mostra-se grande na vida dela, assim como o Senhor foi grande
O Senhor se manifestou na vida de Davi, e Davi venceu. Davi não venceu o gigante por causa da funda, não, mas foi por causa da fé que ele colocou no Senhor, e o Senhor se manifestou. O Senhor te deu a vitória, Pai. Eu agradeço, meu Deus, por esse momento. Eu coloco em tuas mãos a vida dessa pessoa que está nos assistindo. Peço que o Senhor abençoe ela, abra as portas. Pai, seja qual for a porta que esteja fechada, eu peço que o Senhor venha quebrar esses milhões, que esse inimigo venha cair por terra, Pai. Aquele que tem afrontado o teu servo com palavras, com afrontas, meu Deus. Meu Deus, visita agora, Pai, com o teu poder. Quebra, Senhor, toda ação maligna, todo projeto maligno contra essas pessoas, contra essa vida, seja desfeito, seja quebrado. Todas as armadilhas do inimigo, toda afronta do inimigo, seja desfeito, seja quebrado pelo poder que há no santo nome de Jesus. Eu dou uma ordem de retirada, dou uma ordem a você, espírito da afronta que tem afrontado essas pessoas, colocando divisão, colocando dificuldade financeira, colocando males na saúde. Eu te repreendo em nome de Jesus, como disse Davi. Vocês vêm a mim com pau, com pedra, com armas, mas eu vou com vocês em nome do Deus Altíssimo, em nome do Deus de Israel. Seja quebrado toda ação do inimigo, seja desfeito todas as suas armadilhas malignas. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem de retirada. Pega tudo que é seu. Em nome de Jesus, sai, meu Deus. Obrigado, Pai. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, essas vidas, essas pessoas. Creio, meu Deus, no poder do Senhor, e que essa pessoa não está sozinha. Creia no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Eu entrego em tuas mãos, agradecendo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, do Santo de Israel. Amém, Jesus. Não esqueça, a minha força vem do Senhor, a sua força vem do Senhor. Nossa força, ela é fraca quando nós estamos só, mas quando você está na força de Deus, você vence o inimigo que tentasse contra você. Amém? Fico com essa palavra em nome de Jesus. Pedir também, se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal da Bênção, para que você seja abençoado, você venha abençoar outras pessoas em nome de Jesus. Amém. Louvado seja.